Começando o 49º episódio do Let's Data Podcast, onde trazemos pessoas inteligentes e interessantes para conversar sobre ciência de dados, inteligência artificial e outras aleatoriedades da vida. Eu sou Bernardo Lago e aqui comigo hoje está o Leon Solon. Boa tarde, boa noite, bom dia, Leon. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, 49º. A gente tem que resgatar aquela estatística para poder saber quais são os top 1% podcast do mundo. Era top, tinha que ter 20 episódios, nem lembro mais. Se for 20, a gente já tá bombando aí, né? Quase o 50º episódio. Eu posso falar o 50º? Sempre é você e o Felipe? Vou falar o 50º. Mentira, você pode falar também. Hoje a gente vai falar de um assunto bem massa. Não é clickbait, o pessoal vai achar que é clickbait, apesar de ser bem legal, né? É um bom clickbait, mas a gente vai mostrar bastante dicas de como utilizar uma coisa que todo mundo está falando no mundo para poder aumentar a sua produtividade. Exatamente, Leon, tá combinado então. 50º episódio, você vai falar. Combinado? Combinado. Bom, é isso aí. Antes de seguir com o episódio, a gente vai dar os nossos avisos iniciais, como são de praxe. E o Let's Data Podcast é um podcast sempre cheio de muito bom humor e com convidados top. Você pode escutar no YouTube e nos players como Spotify e Apple Podcasts. Se você gosta do nosso trabalho, pedimos para avaliar o nosso podcast com 5 estrelas, pois ajuda a comunidade a conhecer melhor o nosso trabalho e também deixa a gente ainda mais motivado para continuar a produção do nosso podcast. As referências comentadas no episódio, como livros, pessoas e links, serão disponibilizadas no post no nosso Medium. E o tema de hoje é ChatGPT para aumentar a produtividade. E antes de passar a bola para você, Leon, eu vou falar o que eu faço com o ChatGPT. Precisar escrever um e-mail? Escreve para mim, por favor. A gente vai dar dicas cruciais aqui para usar o ChatGPT, né? O Leon me ensinou já muita coisa também, que ele é um aficionado na produtividade, um cara que está em 1000 lugares ao mesmo tempo. Mas a gente vai começar aqui, a gente está com alguns temas que a gente quer abordar e um deles é tudo que você enviar para o ChatGPT é da OpenAI. E o Leon vai explicar um pouquinho disso também. Então, basicamente, quer dizer que toda a informação que você põe no prompt, todo o feedback que você dá, às vezes você está falando assim, gosto muito de fazer isso, eu não sei se isso conta, Leon, me diz aí. Quando uma resposta é muito boa, eu falo, essa resposta foi muito boa. Ou se a resposta está errada, claro, quero que seja melhorada. Eu tento encontrar coisas que fiquem mais do meu jeito, ou do jeito que eu quero. E toda aquela informação, todo o prompt que você põe lá, todos os dados que você envia, tudo é da OpenAI no sentido de que eles vão usar aquilo para melhorar o modelo, para melhorar o produto, e também podem usar aquilo para outras coisas. Explica um pouquinho para a gente, Leon, o que isso significa para nós meros mortais que só queremos aumentar a nossa produtividade. É engraçado que tem aquele meme, né? Aquele memezinho que fala assim: papai, de que são feitas as nuvens, né? A cloud. É feito de computadores dos outros, né? Linux servers no outro lugar. É basicamente isso. O Exatamente. que acontece? O pessoal não tem muita noção de que quando você coloca alguma coisa dentro do chat GPT, que tá todo mundo utilizando, aqui é que nem aquela parte do disclaimer, né, Bernardo? Qualquer coisa que você vai utilizar a ferramenta, lê esse disclaimer, então essa parte inicial aqui do podcast é o disclaimer. Tudo que você enviar para lá vai ser utilizado para poder treinar. É deles. Leon, mas tem lá uma opção para você desligar o Chat History. Você confia naquilo? Eu não. Né? Obviamente que se acontecer de você conseguir provar que utilizaram os seus dados que você colocou lá enquanto você não estava desabilitado o histórico. Leon, não estou entendendo nada, não uso o Chat GPT, você já está falando isso. Como é que funciona o Chat GPT? É um robô que conversa com você. Muito legal, né? Se estiver lá de noite, de madrugada, no sábado não tem amigos. Não vá fazer besteira, vá conversar com o chat GPT. Brincadeira da parte, é um robozinho que responde coisas importantes pra gente. Então, isso é pra quem não sabe absolutamente nada, né, do que é o chat GPT, mas acho que hoje em dia é muito difícil alguém não ter ouvido falar do chat GPT. E por que a gente fala desse negócio de que os dados são todos deles? Porque muita gente confia numa opçãozinha que você tem lá, que você fala assim pra OpenAI: OpenAI, eu tô te mandando essas coisas aqui, mas pelo amor de Deus, não usa esses dados não, para poder treinar os seus modelos. Então você desabilita o histórico do chat, né? Só que esses dados estão indo para lá, de qualquer forma, né? Eu vou dar um exemplo que parece ser besta, mas não é. Teve uma vez, eu não lembro se foi da Hillary Clinton lá nos Estados Unidos, que estava utilizando o Gmail. E ela estava usando só. Era da Hillary Clinton? Eu não lembro, Bernardo, eu vou estar falando besteira aqui. Mas sei que teve um caso lá nos Estados Unidos, onde uma pessoa do governo estava utilizando o rascunho do Gmail
para poder se comunicar. Como é que a gente fazia isso? Bernardo, eu quero esconder as coisas aqui do Felipe, né? Então eu vou esconder as coisas do Felipe, vou fazer um e-mail nosso, né? Que é um e-mail só. Eu escrevo lá no rascunho e você vai ler daí. Então eu não estou enviando e-mail para ninguém, então isso não vai acontecer para nada. Só que na verdade está tudo lá nos servidores do Google do mesmo jeito. Então a mesma coisa acontece aqui com o ChatGPT. Então é importante entender isso porque, primeiro, se você não desabilitar esse negócio do histórico, aí você está dando permissão para que utilizem mesmo os seus dados lá, né? Então, qualquer coisa que você coloque lá dentro, o ChatGPT vai utilizar, o OpenAI vai utilizar para poder melhorar os modelos deles, né? Tem a parte boa, tem a parte ruim. Eu, particularmente, como eu tenho cuidado de não colocar nada que seja reservado, que seja, né, problemático, ele pode utilizar o tanto que ele quiser. Mas mesmo quem desabilita o chat, toma muito cuidado. Então, esse é o primeiro disclaimer, né, Bernardo? Por que eu quis dar esse disclaimer aqui? Porque a gente é tão aficionado com esses modelos de linguagens, os LLMs, e a utilização deles, a gente é tão otimista que a gente teve que puxar um pouquinho a rédea aqui no episódio para poder dar esse disclaimer primeiro, né? E tem vários disclaimers ainda, não é só isso, né? Qual seria uma outra coisa que é complicada também? O Bernardo está lá trabalhando na empresa dele. E se a empresa dele proibir, o que faz, Bernardo? Você pode utilizar o ChatGPT ou não vai utilizar o ChatGPT? Eu não posso, Leon. Tá bem explícito lá que eu não posso, mas já há conversas na empresa para poder implementar esse tipo de serviço e aumentar a produtividade dos funcionários. Eu estou ouvindo um audiolivro agora que é do Quincy Larson, ele é o fundador do Free Code Camp. E ele escreveu como é que ele se tornou um developer. E uma das coisas que ele dá uma dica assim, e eu achei que é válido até nesse caso, não ponha online coisas que você não queria que fossem expostas. Que se foi para um servidor, é impossível de você apagar. Que vai ter um backup daquele servidor, alguma hora alguém vai encontrar uma brecha. Não que vai encontrar uma brecha, né? Mas alguém pode ter acesso àqueles dados, que eu quero dizer. Pode ser que não seja uma brecha, pode ser um funcionário lá da própria empresa, sei lá, do Google, que encontraram um rascunho do Gmail. Parece uma ideia genial, mas quando você vai ver, pensa assim, pô, faz sentido, porque alguém tem acesso àqueles dados, né? Porque os dados estão num servidor, por mais seguro que seja, tem pelo menos uma pessoa que vai conseguir, esse é um exagero, claro, né? Mas vamos pôr assim, no pior caso possível, tem ao menos uma pessoa que vai conseguir. Isso está relacionado com você poder ou não usar o ChatGPT ou outras ferramentas de LLMs no trabalho. Eu acho que para aumentar a produtividade é incrível, mas você tem que ter cuidado que você tem que saber que os seus históricos vão ficar lá guardados e tem que saber que se a sua empresa não permite, você tem que encontrar outras formas de usar ou não usar e aprender. Imagina, você quer usar o ChatGPT, quer ficar melhor no prompt engineering. Vai fazer outros projetos, vai procurar outras coisas, vai procurar outros projetos pessoais para poder melhorar a sua criatividade, como você escreve, que tá sempre tanto material disponível por aí, né? Mas eu vou puxar um assunto e eu quero saber a sua opinião nesse assunto, Leon, que algumas empresas permitem, mas ter cuidado com dados sensíveis, principalmente quando a gente trata de LGPD, mas também com propriedade intelectual, né, Leon? Exatamente. Então tem que ter como é que se diz? Essa noção, né? Eu estou precisando de uma ajuda no ChatGPT. Você pode colocar aqueles dados? É o primeiro. Não, se não puder, já não faz. Não, eu posso colocar, mas desde que não identifique os clientes ou não identifique a propriedade intelectual, sei lá. Pode ter código, por exemplo, que vai ter coisa de propriedade intelectual lá, né? Você tem um modelo preditivo, sei lá, tem features de um modelo preditivo que são coisas que deveriam ser reservadas à empresa. Então, esse tipo de coisa tem que tomar muito cuidado. Mas ainda assim dá para aproveitar. Então, a primeira coisa que a gente falou se a empresa não deixa, não tem o que fazer, né? Agora, se a empresa deixa, não é também a torta é direito. Tem que tomar muito cuidado, até para você não perder esse direito, né? Os pessoal não percebe isso. Então, por exemplo, teve o caso lá da Samsung, que todo mundo estava utilizando e estava botando um monte de coisa reservada lá dentro. Se eles estivessem usando direitinho, provavelmente a Samsung não ia proibir, mas a Samsung viu que muita gente estava colocando
dados sensíveis de propriedade intelectual lá dentro, né? E estava indo para o bolso da OpenAI, que é financiada pela Microsoft. Então, eles abusaram do direito e acabaram perdendo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso e dá para aproveitar. É isso que eu tô querendo dizer, né? Dá para você aproveitar um monte de coisa, só você colocar de forma genérica. Você colocar dúvidas, você colocar estudos, você colocar coisas que você quer trabalhar. Então, esses disclaimers aí são bem importantes para a gente poder começar a falar de coisa boa aqui, né? Então, dá para usar sempre. É só explicar de uma forma que você não tem que inserir informações confidenciais, né? De identificação de cliente, esse tipo de coisa. E tomando muito cuidado com o LGPD, que isso é muito claro, né? Outra coisa também que é importante, Bernardo, é o seguinte: o pessoal tem muito medo de as LLMs, o ChatGPT vai tomar os empregos porque ele vai ser uma ferramenta finalística, né? É uma ferramenta a mais, né? Uma ferramenta auxiliar. Então, isso também é um outro disclaimer que a gente tem que mostrar, que é o seguinte: não utilize os resultados diretamente, né? Pelo amor de Deus, tem que ter, né, o discernimento de ler o código que você está fazendo, ler o texto que você está gerando, porque tem um monte de besteira também. Nem é só as alucinações, né? Tem a história da alucinação que ele se perde ali no meio. Não é nem isso. Às vezes ele não alucinou, escreveu alguma coisa, mas que ou não está certo, ou não está com a formalidade certa, ou tá colocando alguma coisa que pode ser muito polêmica. Né? Polêmica que eu digo não é polêmica político-partidária ou de politicamente correto, mas polêmica mesmo em termos do seu trabalho. Sei lá, tem alguma coisa ali que não é uma coisa que nem que você pensa. Né? Tem que tomar muito cuidado nisso. Então você tem que saber direcionar direitinho. Né? Não sei se você concorda comigo que muita gente tem essa... Por conta do hype, eu acho, Bernardo, que está utilizando os resultados diretamente. Então, eu acho que teve até um caso que o Lars falou lá no Data Hacks, foi bem legal, de um colega dele que trabalha na Hotmart, mas o pessoal ele ia dar uma palestra e utilizaram o ChatGPT para poder escrever a bio do cara. E lá estava dizendo que ele era o founder do Hotmart e tudo, né? Então, assim, tudo bem que foi uma alucinação, foi um caso mais extremo. Mas mesmo quando o resultado está certo, ele nunca pode ser tomado como resultado final. Tem que tomar muito cuidado com isso. Esse é um exemplo muito bom de como é limitado o conhecimento, né? Que eu acho que a gente está tentando usar. A gente como é que se fala? Aquela palavra em inglês que a gente nunca sabe traduzir. Somos os advocates do ChatGPT, usamos no nosso dia a dia, claro, com as limitações que a gente está tratando aqui, com o discernimento de saber o que está bom, o que não dá, o que não está. E acontece isso muito. Acontece de ter informação equivocada quando você está tratando com informação pública. Acontece de dar um código maluco, que não vai dar o que você quer. Já aconteceu comigo algumas vezes, por exemplo. Eu peço um código para rodar alguma coisa que eu estou estudando, alguns freelances que a gente está fazendo, mas roda lá na máquina do ChatGPT e quando eu vou rodar aqui não funciona, dá um erro. Aí eu falo, olha, deu esse erro, o que eu faço? E somente ferramenta nova que eu não tenho familiaridade ou não vou precisar no curto prazo aprender a fundo aquela ferramenta nova, então eu uso muito assim para aprender e para ir rápido, para tentar entender como é que funciona as ferramentas para no futuro, ok, eu vou usar isso aqui, então vou mais a fundo, mas para essa coisa específica, eu vou só especificamente para o que eu quero. E acontece muito. E informação equivocada ou até, a gente vai falar um pouco sobre isso, como a gente usa, né? É um tipo de informação que a gente dá no prompt para ter o resultado que a gente quer. E a gente adora o ChatGPT, mas tem que ter essas premissas e se você ainda não usa, a gente vai falar aqui como a gente usa e o que a gente acha da produtividade que a gente tem, o aumento da nossa produtividade, o tempo que a gente salva, que a gente ganha usando isso, é incrível, principalmente para escrever texto de e-mail ou desenvolver uma ideia ou buscar informações na base de dados, claro, da OpenAI, para desenvolver algum assunto, para aprender mais ou para aprender sobre história, claro, com um viés, algum viés vai estar lá, mas como toda a história é enviesada, então a gente tem que sempre tentar entender todos os lados possíveis de uma informação. E
Tá bom de Vai lá, parte Leon. chata, né? Tá bom de parte Tá bom de chata, parte né? chata, Falamos não da tá? parte chata, tá um monte de parte chata. Agora vamos pra parte legal, né? Porque a gente ama o chat GPT, a gente ama o GPT-4, a gente ama... Ó, o pessoal falar que a gente ama o OpenAI já é polêmico, então tá bom. A gente gosta muito do chat GPT. E uma última consideração, tá, antes da gente falar de como melhorar a produtividade, é que muitas dessas dicas que a gente vai dar aqui, elas funcionam para o chat GPT, mas cada vez você tem mais LLMs abertas, com capacidades muito boas, né? A gente está falando aqui finalzinho de 2023. Se você estiver ouvindo isso em 2025 e a gente estiver vivo, né? Porque as máquinas não dominaram o mundo, muito provavelmente vai estar um monte de coisas atualizadas. Mas hoje você tem modelos de linguagem abertos, open source, que estão chegando perto do 3.5. Olha que massa. Então, se você já tem, né, uma coisa open source chegando perto do GPT 3.5, que é aquele que está aberto lá no chat GPT, um monte de dicas de produtividade que a gente vai dar aqui vai funcionar também para qualquer modelo de linguagem. Então a gente chamou o ChatGPT para você vir ouvir a gente, né? Porque é o chamariz, mas brincadeiras à parte, você consegue fazer isso. E cada vez mais rápido. É impressionante a evolução dos modelos open source. Assim, a gente tem o Mistral, a gente tem um monte aí, né? Vou falar um aqui, mas tem 50 milhões, mas eu estou super impressionado com o Mistral, por exemplo, que é um que só tem 7, só, né? Entre aspas, só 7 bilhões de parâmetros e está destruindo, chegando bem perto do 3.5. Então, um monte de dica que a gente vai dar aqui, não é só do chat GPT. E como é que a gente faz para poder utilizar esse tal desse chat GPT, Bernardo? Obviamente todo mundo já sabe, né? Mas, para quem não sabe, não fique acanhado de ouvir feliz de como é que você vai ser o seu primeiro acesso ao chat GPT. Se foi por meio da gente, a gente fica mais feliz ainda. Né? Exatamente. E a gente vai falar vamos falar do chat GPT, é claro que, como você disse. Eu acho assim, a gente gosta de falar que gosta do chat GPT porque é uma ferramenta de produtividade. Se chegar, e é a ferramenta específica de LLM, de pergunta e resposta ou geração de código, o que quer que seja que você use o chat GPT. Mas se no futuro próximo o Bard está melhor do que o ChatGPT, eu não tenho nenhum preconceito contra o Bard. É só porque o ChatGPT cresceu de uma forma exponencial tão rápida. A gente vai falar sobre os plugins também, o ChatGPT Plus, se vale a pena ou se não vale. Mas eu mudo na boa. Eu não tenho nenhuma... como é que chama? Não tenho Nenhuma paixão, né? nenhuma paixão. É, Eu na gosto verdade, de a gente gosto de ser gosta de produtivo. resolver, exatamente. Quanto Exatamente. mais ser produtivo, melhor, né? Isso é uma coisa que é bem interessante, que não sei se todo mundo percebeu. O ChatGPT teve um hype muito grande, depois até reduziu, né? Um pouco lá pelas estatísticas, o uso. Mas eu vejo ele como... Por que a gente está falando aqui de ferramenta de produtividade? Por que eu não tô falando de outras coisas? Porque para mim, né, obviamente que é o nosso caso específico, e é para isso que a gente fez esse episódio, ele permite você ter mais tempo, né? Então, assim, hoje em dia a gente não tem tempo para nada. Eu quero ficar com mais tempo com minha esposa, com meus filhos, né? Nadar na minha piscininha. E não tenho, porque tem que trabalhar muito, tem que fazer muitas coisas. Então, conseguir aumentar a produtividade, conseguir mais tempo com a minha família é o meu principal, né, motivação de eu ter uma ferramenta de produtividade. E nisso, não dá para comparar com o que era antigamente. Eu não sei mais como é viver sem um LLM me ajudando. É como se fosse ali, né, um ajudante que está 24 horas à disposição e que sabe bastante. Então, tem que ver dessa forma e utilizar o máximo que puder dentro das limitações que a gente falou. Então, o jeito mais rápido que a gente tem de utilizar essa produtividade é usar o ChatGPT gratuito, né, Bernardo? Não precisa gastar dinheiro, se você não quiser, não tem problema nenhum. Se cadastra lá no OpenAI, no ChatGPT. E lá você vai ter acesso a um dos melhores modelos do mundo, né? Que é o GPT 3.5, que já tem bastante coisa. Inclusive, mesmo eu tendo acesso a outros modelos, né, como o Pulse, que a gente vai falar mais um pouquinho, eu sempre começo pelo 3.5, porque ele não tem limitação de acessos, né? Você pode fazer lá quantas consultas você quiser. E é muito bom já. Então, a primeira coisa é, quem não conhece o ChatGPT, entra lá e se cadastra. Você não precisa botar cartão de crédito, não precisa botar nada, só botar uma continha lá do Google, eu acho. E aí, o eu acho é a parte do Google, né? Que eu acho que tem como cadastrar sem Google também, não sei. E você se cadastra lá para poder acessar o ChatGPT gratuito. Mas além do gratuito, tem o ChatGPT Plus, que é uma subscrição, né? Como é que fala inscrição? Subscrição, meu Deus do céu. É inscrição, né? É uma inscrição, é uma assinatura. É uma Pronto. assinatura. É uma assinatura, pronto. Eu fui aqui no Let's Data eu fui o primeiro a assinar, né? E fiquei maravilhado, fiquei louco. E aí o Bernardo acabou de fazer a assinatura dele, tem poucos dias, né? Qual foi sua motivação para você fazer a assinatura? Porque o 3.5, o ChatGPT aberto, já é bom o suficiente. Conta qual foi a sua motivação, depois eu conto a minha. Eu acho que para 90% das coisas que eu preciso no ChatGPT, o grátis funciona.
Mas tinha uma funcionalidade que só funciona no Plus, e depois eu ainda expandi minha cabeça com tanto plugin que está disponível, que não só os plugins, que a gente vai falar um pouquinho sobre o que são os plugins, mas também a capacidade de você enviar dados, tabelas ou qualquer arquivo de texto, e o ChatGPT vai fazer a análise e vai te dar insights sobre aquilo. Claro, tem uma limitação de CPU, você não pode enviar uma tabela de 1 milhão de linhas com 300 colunas que ele não vai dar conta de analisar todos aqueles dados. Ele trabalha muito em pedaços de dados, então ele tem uma forma otimizada de conseguir ter toda a demanda que os usuários têm e de uma forma eficiente fazer essa análise desses dados. Mas foi bem também naquela hora que o DALL-E estava começando a piscar o olho assim para o chat GPT, o OpenAI estava começando a disponibilizar o DALL-E para os usuários Plus. Então, esse aí foi uma outra motivação que eu tive. Então, foi E o que primeiramente... o DALL-E faz? O DALL-E, para quem não sabe, o DALL-E é também da OpenAI, funciona de uma maneira muito similar ao ChatGPT, mas é um gerador de imagem digital através de prompt. Então você dá todas as informações possíveis e eu vou falar um feedback depois que eu explicar o que é o DALL-E, para você aprender ainda melhor sobre prompt engineering. Então, você dá todas as informações possíveis de uma imagem que você quer gerar, o estilo, o tamanho, o formato, se é horizontal, vertical e tal, e ele vai gerar as cores que você quer usar, a paleta de cores, tudo que você possa imaginar, se é realista, se é numa forma de desenho, se é um estilo de um artista específico. E é uma brincadeira com o nome do Salvador Dalí, né? Mas é escrito parecido com o nome do Wall-E, que é aquele robozinho do filme da Pixar, ou Disney, eu já nem lembro mais, Leon. E assim, a dica que eu vou dar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, mas quando você gera uma imagem com o Dalí, e o Dalí só está disponível porque tem um Plus, quando você clica na imagem, ele sempre gera 2 imagens para você, no mínimo. Quando você clica em uma das imagens, aparece o prompt inteiro daquela imagem. Então você pode ter ainda muito mais insights de como ele chegou naquele resultado. Ou seja, não só o que ele te recebeu de informação sua, mas como ele chegou todas as informações necessárias para chegar naquela imagem. Como, por exemplo, tamanho de fonte, texto que estava escrito, objetos que possam estar na imagem, o formato, como eu disse, né? E muito mais além do que você usou. Então essas foram as 2 principais motivações. E eu ainda estou começando a molhar os pés ali nos plugins. Já tive alguns encontros aqui em Lisboa especificamente falando sobre plugins do ChatGPT, e uma pessoa fez um workflow completo não deepfake, mas ele criou um vídeo usando outras ferramentas e tal, de uma pessoa falando, no final era outra imagem, com o texto gerado por voz, usando o Adobe Podcast. Foi uma loucura, mas muito do que ele estava usando era mostrando como é que as aplicações ainda não são infinitas, mas são imensas, e a gente já perdeu o controle da quantidade de plugins que existem. Mas o melhor deles não está disponível no Brasil, está disponível só nos Estados Unidos, que é o Instacart, que é um produto dos Estados Unidos, é uma empresa dos Estados Unidos que faz compras online para você. E ele tem um plugin para o ChatGPT. Eu vou contar como é que funciona. Você fala assim, eu quero comer isso durante a semana, faz para mim as receitas para tantas pessoas, para tantos dias, para tantas refeições. E o ChatGPT, acho que muita gente deve tentar. Isso é um prompt bem bacana de você fazer para entender como é que ele funciona. Diz para mim, eu quero comer isso durante a semana, prepara para mim um menu e uma lista de compras. Aí primeiro para o menu, e eu gosto de interagir. Olha, primeiro prepara o menu e depois eu vou te fazer a lista de compras, para ele já saber os próximos passos, para a gente ter uma conversa mais humana, né, entre aspas. E aí o Instacart, o que é que faz? Ele pega aquela lista de compras, depois põe tudo no carrinho e já separa em todos os mercados que estão disponíveis lá no serviço, e ele faz a compra para você, e você só precisa pagar, com quantidades e tudo. Então isso aí, usando só o ChatGPT. Isso aí é incrível, Léo. Tem que ter alguma coisa dessa aqui no Brasil, hein, bicho? Ia ser massa demais. É engraçado que eu acabei de aprender. Eu não sabia dessa história do DALL-E, de pegar ali qual que é o prompt dele, tá vendo? O Bernardo tá me ensinando. Você achando que eu fosse falar mais do que você, e você vai me ensinar bastante. E o plugin, por incrível que pareça, eu não uso muito também. É muito importante. Então aqui a gente tá falando aqui de plugin, né? Então se você tem um chat GPT normal, aqui o meu tom professoral pra variar, né? O meu chat GPT de graça, você não tem nada disso. Você não tem plugin, você tem acesso ao GPT 3.5. No meu caso...
Eu, desde o início, já comecei a fazer assinatura, porque eu queria ter acesso ao melhor modelo existente, que era o GPT-4, né? Então, o GPT-4, que até agora, até no finalzinho aqui de 2023, ninguém conseguiu chegar perto. Eu tenho certeza que algum modelo aberto vai chegar perto dele ou até ultrapassar, mas por enquanto ele é o melhor modelo hoje, né? Infelizmente ele é fechado, mas, né, nem tudo é perfeito nessa vida. Então, a minha maior motivação com certeza foi acessar o GPT-4, mas logo depois teve uma coisa muito legal que você já falou, que é o robô analista cientista de dados, né? Que ele chama de Advanced Data Analytics. Eu acho que na versão que a gente está aqui agora no finalzinho aqui do ano, nem tem mais como você escolher, é um prompt só para você colocar tudo, botar imagem, fazer tudo e ele se vira como ele faz aquilo. Mas o que é esse Advanced Analytics? Você, por exemplo, tem uma base de dados, uh, você vai descaracterizar a base de dados, vai pegar uma amostra e quer fazer uma análise exploratória de dados daqueles dados. Ele vai fazer tudo para você. Então você joga lá bonitinho e ele faz tudo bonitinho. A gente vai falar um pouquinho mais de como que isso melhora a produtividade, mas essa é uma das grandes vantagens que você tem de ter a assinatura do Plus, que é acessar o GPT-4, você ter o DALL-E, que é o gerador de imagens, você ter esse robô analista cientista de dados e ainda ter acesso aos plugins. Então, isso aí é na interface do ChatGPT. É um site que você entra e tem lá um robozinho para conversar com você que faz esse tanto de coisas. Mas, se você já é um pouco mais avançado e você quer automatizar as coisas e quer até ter acesso a algumas coisas que nem tem no ChatGPT, você pode partir para as APIs da OpenAI, né, Bernardo? Também. Para quem não sabe o que é uma API basicamente é um provedor de serviços que é agnóstico de tecnologia. Que nome bonito, hein? Tô falando bonito aqui depois do podcast. O que é agnóstico de tecnologia? Não importa se você está programando em Java, em R, em Python, em qualquer coisa, você consegue acessar esse serviço da API, né, desde que você faça ali os protocolos direitinho. Normalmente é uma REST API, que é com HTTP, né? Então, falando um pouco mais tecniquez para quem não entende, mas basicamente é um fornecimento de serviços de uma forma programática que você pode fazer com qualquer linguagem. E a OpenAI tem isso, né? E dependendo, a subscrição, a assinatura do GPT Plus é $20 por mês, tô certo? Né? No final de 2023 ela vai Exatamente. mudar. Mas a gente está falando que no $20. final de 2023, $20, né? Que, assim, pode ser muito dinheiro, mas dependendo do que você vai utilizar e a produtividade que a gente vai mostrar para vocês aqui, eu acho que vale muito a pena. Mas às vezes sai até mais barato você acessar a API do OpenAI, dependendo do qual é a quantidade do seu uso. O problema é que ele não tem uma interface bonitinha, né? Você tem que saber programar para poder acessar. Só que você também que está aqui no final de 2023, recentemente a OpenAI lançou um GPT-4 com um contexto de 128 mil tokens. Leon, você falou, né, grego aí para mim. Lembra que o Bernardo falou que a gente não consegue colocar lá um livro inteiro, um PDF inteiro, ou uma análise de milhões de linhas, porque tem essa restrição da entrada de dados que você vai colocar no modelo. E 128 mil tokens, para vocês terem noção, que aumentou a entrada, dá para poder colocar um livro de 300 páginas, por exemplo. Então, se você quiser, né? Eu não posso contar isso para meus meninos, senão nunca mais vão ler um livro. Eles vão botar o livro inteiro lá, aprender a programar em Python, só para colocar, utilizar a API da OpenAI. Então, essas três formas são as principais de acessar as produtividades que a gente falou, que é o ChatGPT de graça, o GPT Plus e a API da OpenAI. E a gente já tem quase meia hora de conversa e a gente não falou nada de melhoria de produtividade. O negócio tá feio, Bernardo. Vamos começar? Exatamente. Eu nunca usei muito a API da OpenAI e eu já trabalhei com alguns APIs, então eu entendo a lógica, mas como você disse, é um pouco mais complexo para quem não programa, mas quando você aprende a usar uma API, você aprende a usar todas, então é só questão de entender como enviar a pergunta, como fazer a autenticação, como enviar o prompt e como receber a resposta. Mas a gente tem aqui vários exemplos de como a gente pode aumentar a nossa produtividade e de como a gente usa no nosso dia a dia, né? E os principais, acho que para você também, né, Leon, é texto. Melhorar texto ou mudar ou imagina que eu gosto de fazer isso para ver se eu posso melhorar alguma coisa na minha escrita. Quando eu escrevo um artigo no Medium, eu pego algum parágrafo, alguma frase e tal. Escreva isso de uma forma diferente. E a gente gosta de dar o contexto, né? Você é um cientista que está escrevendo um artigo para o Medium, para audiência tal, para pessoas que são iniciantes intermediários e às vezes alguém é mais avançado. Então,
E eu gosto de falar o tom também, o tom informal, mas sem ser muito entusiasmado. Aprendi esse prompt também com o desenvolvimento dos textos. E eu gosto de ver como é que ele escreveria para ver se eu posso melhorar a minha escrita. Não que eu já não partir do zero, mas assim. E dá para você partir do zero também se você quiser. Mas para você melhorar ou ver alguma forma de até melhorar como um escritor, né, Leo? É excelente. A primeira coisa, não sei se é a coisa que eu mais uso hoje, talvez seja código, mas pode ter certeza que uma das coisas mais úteis que tem é de melhorar a sua escrita, é de às vezes dar outras ideias. Então, por exemplo, você está escrevendo ali um e-mail para o seu chefe, de verdade mesmo, desde que não tenha nada restrito, né? Mas se não tiver nada restrito, você fala assim: bom, eu tive essa ideia aqui, mas eu queria oferecer outras alternativas, além dessa que é a minha opinião. Isso é legal também. E aí ele pode contrapor a sua opinião. É interessante também para isso, para você ter uma contraposição, por isso que eu gosto muito, né? Então, a gente ficar se cercando de ideias só que a gente concorda é complicado, a gente fica, né, limitado. Então, o que eu faço muito? Eu tive uma ideia, eu falo assim, eu tive essa ideia, eu achei muito boa, né? Claro, a ideia é minha, né? Então achei ótima. Mas me mostra contrapontos da ideia que podem tornar a ideia ruim. Então isso é excelente para poder você até esperar qual é o feedback, né? Às vezes você consegue um feedback, uma coisa que você não tinha pensado antes, e é verdade, eu não tinha pensado nisso, e aí você vai melhorar o seu texto com relação a isso. Isso no teor das ideias. E depois tem no teor da linguística mesmo, né? Às vezes você até quer fazer uma coisa um pouco mais formal e você está ali, né, escrevendo muito informal. A gente tem um vídeo no YouTube do Let's Data que eu tenho falando sobre ferramenta de produtividade com o ChatGPT, né? Não sei se o pessoal conhece, pode ir lá depois de ouvir a gente. Mas um dos exemplos que eu brinquei lá é justamente isso. Falei assim, eu tô com dor de barriga e tô com vontade de faltar ao trabalho hoje. Como é que eu escreveria de uma forma formal pro meu chefe que eu quero faltar? E ele vai e escreve, né? Eu estou com uma pequena indisposição e não estou tão, né, bem hoje. Será que poderia tirar o dia? Então, brincadeiras à parte, você pode formalizar ou deixar menos formal também. Então, essa parte de texto é muito importante. E tem uma outra também, que é a tradução, né? Bernardo, você que trabalha para uma empresa dos Estados Unidos, por exemplo, é excelente para poder melhorar o texto, para saber se você está formal ou não está. Eu mesmo, o pessoal não tem muita noção e é legal a gente falar isso para a gente não parecer que a gente está num pedestal aqui, né, Bernardo? O meu inglês é muito informal, mesmo, porque eu nunca estudei muito formalmente. Eu nunca fiz lá um curso de inglês até terminar, né? Então a minha gramática, ela é limitada muito de conversação, né? Eu sei, aprendi com música, aprendi com The Office, Friends, sei lá, né? Alguma coisa assim. E acaba que o meu inglês é muito de conversa, muito informal. Então, quando você vai escrever alguma coisa nesse sentido, eu comecei a apanhar, por exemplo, quando tive que começar a escrever artigo científico. Porque é muito formal, muito mais do que num Medium. No Medium você pode ser informal, não tem problema, as pessoas vão gostar, né? E uma coisa que está acontecendo legal na academia também é que está ficando um pouco mais informal, tanto que tem, né, títulos bonitinhos e tal, engraçadinhos. Mas não é assim o tempo todo e tem uma hora que você tem que estar formal. Então, para poder formalizar textos em inglês, eu gosto demais, porque eu tenho essa dificuldade muito grande. E o contrário também, às vezes alguém que é muito formal e aprendeu só ali o gramatical, né? Tem algumas pessoas que conheço assim, que estudaram muito inglês, né? E é super gramatical, mas não tem tanta conversação e não sabe, sei lá, tons mais coloquiais, também pode fazer o contrário. Então essa parte de tradução e melhoria de textos em inglês, até para escrita de artigo científico, até para escrita de artigos, né, que não são científicos, para colocar no Medium. Eu queria saber se você usa, Bernardo, para poder fazer esse tipo de coisa, principalmente que vocês comunicam mais inglês do que eu, bem mais. Eu já usei várias vezes para poder me ajudar a fazer uma tradução mais, principalmente no ambiente de trabalho, né? Fazer uma tradução mais formal. Ou às vezes eu estava com uma dúvida e a gente acaba que fica um pouco preguiçoso ao invés de ir lá no Google Tradutor, que era o padrão até um tempo atrás, né? Não preguiçoso, né? Mas a gente vai adaptando a outras tecnologias e tal. Fazer uma tradução do meu português brasileiro para um português, para um inglês, quer que seja americano, britânico e tal, mas para ter uma noção de até novo vocabulário. E uma coisa engraçada também que dá para fazer, Leão, que estou em Lisboa, às vezes eu preciso comunicar com a pessoa aqui em Portugal, eu já usei para traduzir texto de português brasileiro para português de Portugal. E funciona também. Claro, vai ter um errinho ali, porque é fine tuning e tal, mas dá para você ter uma ideia até de você melhorar a sua comunicação, no meu caso, melhorar a comunicação com os portugueses, né? Mas eu uso, na parte de texto, eu uso muito, né? E como eu disse, eu não uso no trabalho, no dia a dia, só quando eu estou nos meus freelances ou nos meus artigos no Medium, então é por isso que eu acabo por usar mais texto. Mas a análise de dados, como a gente falou anteriormente,
É incrível. E não só dados tabulares, qualquer dados. Eu já pus texto lá e pedi para ele fazer um resumo porque eu não conseguia ler tudo que estava como a gente disse, né? Dá para subir um PDF, dá para subir um arquivo de texto e entender contexto, entender do que é que se trata, entender principais assuntos que são tratados no texto, até para você te ajudar depois no norte, até fazer um resumo do texto que você já leu para saber, será que eu entendi mesmo o que está acontecendo aqui? Aí você vai lá no resumo, pede para resumir para mim. Teve coisa que eu não lembro. Aí você vai lá e volta e tal, principalmente textos longos, ou livros, ou qualquer que seja, né? É, e tem algumas dicas também que a gente pode usar, não só para produtividade, mas isso está relacionado à produtividade, né, Léo? É usar para estudar, para você entender códigos complexos, para pedir para fazer um resumo de um artigo, de um paper. Esses são só alguns exemplos que a gente pode pegar. Claro, quando a gente diz código complexo, não vai pegar o código da sua empresa, principalmente, como a gente falou no início. Um código que você não pode divulgar, que tem propriedade intelectual, ou que você não quer, tem limitações de uso. Mas uma ferramenta nova, como eu disse, uma ferramenta nova que eu estou estudando, que eu ainda não sei implementar, uma biblioteca nova que ainda não tenho familiaridade. Pedir para te ajudar com exemplos práticos, perguntar qual era o output, se eu colocar esse código, o que ele faz. Pedir para comentar código é uma ferramenta muito boa para comentar código, né, Leon? Até para você compartilhar código com um colega. Então, você pode pegar o seu código inteiro, pôr lá no prompt e dizer assim, olha, por favor, comenta esse código linha a linha para saber o que está acontecendo em cada pedaço ou cada parte lá. E aí você vai brincando com essa informação que você tem, essa ferramenta tem disponível e vendo o que você precisa e como é que você pode explorar mais esse tipo de ferramenta. É uma coisa que eu acho bem legal mesmo e que dá para usar inclusive no chat GPT de graça, no 3.5, que é auxiliar nos estudos, é um professor de graça, né? Você tem um professor de graça e você, óbvio que você tem que tomar cuidado, né? Mais uma vez, porque tem algumas coisas erradas, mas você tendo discernimento, você vendo em algumas fontes, por exemplo, quero aprender sobre regressão linear. Você tem algumas fontes que você confia, você sabe que aquilo está funcionando direitinho, tenta pegar a partir daquilo e pedir para ele explorar melhor no chat GPT. Você copia lá de algum lugar, coloca, olha, eu gostei aqui dessa explicação do regressão logística, eu falei regressão linear, agora estou falando de regressão logística, né? Mas sei lá, qualquer algoritmo que você quer entender, eu queria entender um pouco melhor. Então essa parte de estudo é muito, muito importante, porque você consegue... e o que é legal do chat GPT que você não tem em outros lugares? É porque ele é totalmente customizado ao seu prompt. Né? Então ele vai buscar aquilo que você quer, exatamente aquilo que você quer. Se ele está certo ou não, é que você tem que ter o discernimento. Mas ele é customizado. Essa parte que é a principal. Né? É o nível de customização. Porque do contrário, você tem que procurar no Google, você tem que procurar no Stack Overflow, você tem que procurar um vídeo no YouTube. Né? É óbvio que vocês vão continuar vendo nossos vídeos, né? Não vai abandonar a gente. Mas brincadeiras à parte, a parte da customização é legal. Então para que eu uso para poder estudar? Como assim o Leão estuda? Né? A gente sabe que cientista de dados vai estudar o resto da vida, não tem jeito. Então eu mesmo estudo. Quais são as coisas que eu mais utilizo? Primeiro, tem código que não dá para entender mesmo, não. Imagina um NumPy 50 slice com apply com standard deviation, você fala assim, caraca, o que esse diabo desse código está fazendo? E aí você consegue transformar isso em texto. Isso é muito legal. Então você coloca lá e fala assim, me explica isso aqui como se eu fosse, né, um recém-formado em ciência de dados. E ele vai botar todos os detalhes bonitinho ali, funciona legal. E óbvio que você vai bater o olho e saber se faz sentido, né? Você não vai aceitar de pronto mais uma vez. É uma ferramenta auxiliar. E tem um outro que é muito legal, que é você quer... às vezes você entende melhor código do que um monte de notações matemáticas lá de um paper, por exemplo. Você pede para ele transformar o paper em código. Isso é muito legal, já usei bastante. Tem umas partes lá de alguns artigos que eu não entendi direito. Meu Deus do céu, não entendi o que ele está fazendo aqui não. Transforma isso aqui em código Python para mim. Aí você vê o código funcionando com comentário, é excelente. Né? Então aquele site que eu adoro, muita gente gosta e a gente já falou várias vezes, que é o Papers with Code, né? Que é você tem o artigo científico do lado, né? E do outro lado você tem o código no GitHub. Isso aí você tem de graça agora ali, né? Tudo bonitinho. Óbvio que lá você tem a implementação oficial, entre aspas, das pessoas que escreveram o artigo, que é ótimo, né? Mas para aqueles artigos que você não tem o código, você consegue fazer isso e dá para entender bem mais, né? E uma coisa que eu dou de dica aqui, né? Você já falou uma dica aí do Prompt Engineering, né, Bernardo? Que aí estão dizendo que esse negócio vai virar moda, não sei se vai não, mas para mim vai ser que nem você aprender a pesquisar no Google, né? Então não tem profissão de pesquisar no Google, eu também acho que não vai ter Prompt Engineer. Por enquanto ainda tem, porque tá na moda, mas acho que vai acabar. Todo mundo vai ter que aprender a fazer Prompt Engineering, né? Que é o quê? Você dizer, você tem aquele preâmbulo ali no início, você fala assim, você é um cientista de dados
menos mega renomado ou mega renomada e você destrói. Agora, faça essa tradução aqui desse paper para mim em código Python e ele vai ajudar você a direcionar, a ter uma resposta muito melhor. E outra coisa, outra dica que eu coloco muito essa história de explicar para uma criança, né? Explique como se fosse para uma criança de 10 anos. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer na hora de ensinar. Então eu acabo utilizando isso também na hora dele de utilizar, que ele vai tentar colocar as coisas de uma forma mais... pelo menos para você entender o big picture, né? Óbvio que você vai ter que virar adulto uma hora e entender os detalhes, mas para você entender o big picture de algum artigo, por exemplo, você tá com o artigo lá e fala, cara, me explica como se eu tivesse aí 15 anos, não entendo nada ainda de desenvolvimento. E ele vai falar, não, esse artigo serve para isso, resolve esse problema. Isso é muito legal mesmo, que na maioria das vezes funciona muito bem. Posso dizer um que eu fiz, que foi engraçado? Tem um paper do Cabrita, que é o Vinícius Caridá, que tá nos episódios aí, quem quiser ouvir. E a primeira vez que eu li o artigo, eu fiz isso. Eu subi o artigo, lá o PDF, e eu não sei, eu sei o que é o Cabrita, mas eu queria saber quais são as motivações, quais são as dificuldades, me explique como se eu tivesse 15 anos e não estivesse entrando na faculdade agora, sei lá. 15 anos ninguém tá entrando na faculdade, né? 17, 18, sei lá. Mas eu botei assim, e funcionou, direitinho. Ele botou 3 parágrafos e eu entendi o big picture do artigo, para depois você até ler com muito mais, como se diz, sabendo um pouquinho antes, né, do que você quer. Então essa parte, o que tem a ver com produtividade? Mais uma vez, aqui a produtividade que a gente quer dizer aqui é você ter mais tempo para sua família, né? Então, se você consegue fazer as coisas muito mais rápido, estudando muito mais rápido, e num mundo onde hoje qualquer profissional de dados tem que estar estudando o tempo inteiro, é uma ferramenta poderosíssima. E uma última dica. O GPT foi treinado só até 2021. A gente está falando aqui do GPT-4, que no finalzinho de 2023, provavelmente isso vai ser atualizado, né, de tempos em tempos. Você pode subir os artigos. Então, você tem artigos novos, você tem informações novas, você pode subir isso e pedir para ele fazer os comentários e juntar com as coisas que ele sabe. Além disso, tem plugins e tem o browser, que é o Bing, né, que é da Microsoft, que ele consegue acessar as páginas também. Tem uma dica bem legal, Bernardo. Tem 1 milhão de dicas, eu esqueci. A gente falou muito do... não, a gente vai falar de produtividade ainda de código, né? Mas isso aí é uma coisa que eu achei legal, que é a mistura do Bing com aquele analista de dados lá. Você consegue utilizar o analista de dados e você consegue utilizar o Bing ao mesmo tempo. O que é o Bing? É você conseguir acessar a internet para coisas que ele não foi treinado ainda, né? Então você não fica parado em 2021. Então você consegue, por exemplo, pedir para ele olhar um notebook que tem um EDA que você gostou, tem uma análise exploratória com gráficos muito legais, e colocar uma base nova e falar para ele fazer uma análise parecida com aquela, e funciona. Então a gente vai chegar lá ainda nessa parte de produtividade, mas eu estava com medo de esquecer, por isso que eu já falei aqui agora. Mas para poder fechar a parte de estudos, não tem como não usar hoje. E esse aí não tem desculpa, porque o GPT 3.5 já ajuda demais, já dá para poder utilizar ele tranquilamente. Exatamente. E eu acho que é nos dois sentidos, né? E eu uso muito isso, então, que é você contextualizar como é que vai ser a reação ou como é que o ChatGPT vai se portar. Eu vou explicar o que isso quer dizer. E você quer contextualizar como é que você quer que aquilo seja explicado. E o que eu quero dizer é assim, coisas como, imagina que você quer fazer uma análise de dados e você vai falar assim, olha, você é um analista de dados sênior numa empresa que trabalha com Python e quer explicar para uma pessoa que não sabe nada de análise de dados como implementar essa funcionalidade. Isso é um exemplo. E então você vai contextualizar qual vai ser o papel do ChatGPT e você vai contextualizar qual é o seu papel em tentar entender como é que aquilo funciona. Então acho que isso funciona muito bem para você aprender quão detalhado você quer que aquilo seja, né? E eu acho também que era isso. Eu ia falar outra coisa também, mas já esqueci. Sim. Uma dica que eu dou é, se você tem um assunto que você domina, tenta conversar com o ChatGPT para encontrar respostas que você sabe que são verdadeiras ou falsas. O que eu quero dizer com isso? Ou você é bom de história, tenta fazer pergunta de história. História é um bocado complicado, como a gente já falou, né? Porque é sempre enviesado, não vou entrar nesse assunto filosófico aqui. Mas, por exemplo, um assunto sobre programação, que a gente está na área de dados, né? Ou como fazer uma análise de dados e como fazer um conceito. Depois faça assim. Se você não souber, pega aquela resposta e vai pesquisar e vai ver se é real ou não. Então você vai aprender como é que a ferramenta funciona. E eu acho que eu concordo com você, Léo, quando você disse que a profissão de prompt engineer eu acho que nunca vai vingar. E se vingar, a gente vai queimar a língua e vai atrás disso também, né? Mas eu acho que mais e mais pessoas, mais o conhecimento vai ser divulgado para todo mundo que quiser, qualquer pessoa que quiser usar ferramentas de LLMs que tem pergunta e resposta, prompt e repergunta e resposta,
ser mais eficiente, ser mais produtivo. E é o que a gente vai falar agora, né? Que é como a gente pode usar o ChatGPT ou qualquer serviço de LLMs para poder melhorar a nossa produtividade com exemplos práticos. A gente já falou sobre tradução de texto, a gente já falou sobre aprender um assunto novo, a gente já falou sobre comentar código, que era uma das coisas que a gente ia falar agora, mas tem muito mais além disso, né, Léo? Tem bastante coisa. Esse aqui dava mais 2 episódios, né? Mas é legal a gente falar, principalmente para quem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu tenho vários amigos que já utilizam o ChatGPT, inclusive com a inscrição do Plus. E eles nem sabiam do análise de dados lá, né? De você de você conseguir subir os dados e ele fazer o que você quiser. Então, essa parte é muito legal. Mas para que eu gosto de utilizar? Primeiro, para poder iniciar projeto, iniciar código. Isso é excelente. Para que você vai ter que escrever? Uma coisa que eu acho é o seguinte, e eu falo isso lá no vídeo do YouTube. Não é porque você sabe fazer que você não vai utilizar o ChatGPT. Porque a gente quer produtividade. Eu sei fazer uma regressão logística de uma base do Titanic, a gente sabe, mas para que eu vou fazer ela do zero, né? Se eu quero mostrar alguma, se eu quero fazer uma EDA básica, né, de uma base nova que eu possa subir, né, no ChatGPT, para que eu vou fazer isso na mão, sendo que ele vai me cuspir em 10 segundos e eu vou demorar 2 horas, 3 horas. Você já ganhou aí, né, 2 horas, 3 horas de trabalho. É isso que é produtividade. Então, para você começar projeto, para você iniciar projeto, é excelente. Uma dica que eu dou é, fala do CRISP-DM. A gente fala muito do CRISP-DM, que é aquela metodologia de você trabalhar com projetos. Se você falar isso para ele, fala assim, olha, eu quero que você me retorne o resultado, tá aqui a base de dados, eu quero que você me retorne um Jupyter Notebook com comentários em Markdown, seguindo o CRISP-DM. Ele vai fazer bonitinho para você. Outra coisa que é legal também, que tem a ver, que é relacionada com isso. Você tem um Jupyter Notebook que você fez para o seu chefe, e você pode subir os dados, só pode subir o notebook, e você esqueceu de comentar o Markdown. Você pode subir o notebook e falar para ele, cara, não tem nenhum markdown aí, pelo amor de Deus, me comenta esse código. Então é o comentário Ultra Plus, né? Não é só o comentário lá do hashtagzinho. Você consegue criar, ele cria os markdowns explicando o código. Então isso é muito legal também. Então dá para poder fazer isso, eu já fiz isso várias vezes. E tem a dica que eu já tinha falado antes, que é, o meu EDA tá legal, mas o sei lá, do Rob Mula lá no Kaggle tá muito mais bonito. Ou do Luiz Simões, que é nosso aluno lá da jornada, que ganhou competição de storytelling. Então eu quero que seja mais ou menos parecido com aquele. E aí ele vai aproveitar, ele consegue pegar os estilos e fazer esse tipo de coisa. Então isso é muito maneiro, coisa que dá para fazer bastante. Outra coisa também, dá para melhorar o nosso código. Isso acontece demais, assim, por mais que a gente se ache, né? O meu código tá ótimo para quem escreveu, né? E para quem leu, será que tá bom, não tá? Então dá para poder melhorar o código dessa forma. Dá para poder você fazer o quê? Coloquei o meu código lá bonitinho e eu quero saber como deixar como é que vai funcionar um código para deixar ou mais legível ou mais com mais linhas. Porque que acontece? Uma coisa que a gente tem, né? Principalmente quem vem da área de desenvolvimento. Quem é da área de desenvolvimento adora escrever pouco código. E às vezes não é a melhor forma, porque é melhor ter um código legível, né? Então, não sei se vale a pena ter um código super restrito, super, né, conciso ali, sei lá, em Perl, né? Perl é uma linguagem horrível, feia pra caramba. Não sei se você já viu, Bernardo. É um monte de símbolo maluco, parece que vai pular em cima da sua cara, assim. E às vezes não é melhor você ter 4, 5 linhas de código para poder deixar um código mais limpo, porque o que a gente sempre fala, o seu código vai ser escrito uma vez, mas ele vai ser lido milhares de vezes, né? Outra coisa que é bem legal também, criar testes, coisa que a gente não costuma fazer, principalmente quem é de dados, pessoal que é de desenvolvimento, não tem, o pessoal que é desenvolvimento tem essa noção, né? O pessoal sabe que tem que criar testes, mas a gente que vem para dados, a gente esquece disso. A gente acha que pode, né, escrever lá o Jupyter Notebook, isso nunca vai virar um código Python de verdade para poder entrar em algum planejamento e vai. Então você pode subir o seu código e falar, eu quero criar testes para isso. É uma forma bem legal também. E uma coisa que eu queria falar final, não sei se final, né? Se você quiser falar mais alguma coisa, Bernardo, que tem milhões de coisas para a gente poder falar, dá para fazer mais 10 episódios, acho que vale a pena a gente fazer uma coisa mais prática também, é tradução de código. Isso é uma coisa, inclusive, que dá para fazer freelance, né? Eu nunca fiz, mas eu já vi muito freelance sendo feito para poder fazer tradução de código. Então você tem lá um código em R, por exemplo, que querem migrar para Python, ou fazer de Python para R. Isso já vi bastante coisa, né? O mais normal é R para Python, né? Python para R tá difícil. Brincadeiras à parte, não podia deixar de brincar.
Isso funciona muito bem. Eu já fiz para mim, né, para poder ver como é que funcionava. Eu quero entender como é que funciona esse pacote aqui do R, como é que seria isso em Python. E aí você vai e faz essa tradução e funciona muito bem. Isso é uma coisa que funciona bem legal. Então a gente já deu aí um montão de dicas. Quero saber se você usa alguma coisa que eu não uso, Bernardo. Mas essa parte, principalmente de você tornar o seu código mais manutenível, né, que a gente chama. A gente fala isso muito em desenvolvimento, mas fala muito nos dados. Mas seu código vai ser utilizado por outras pessoas, vai ser mantido por uma equipe, vai ter outras coisas para fazer. Então, acho que vale a pena dar uma olhada nessa parte de comentário de código, nessa parte de criação de teste e deixar o seu código mais palatável e mais fácil de ser entendido, né? Exatamente. O ChatGPT é uma ferramenta incrível para fazer isso, né, Leon? Que a gente gosta de falar. O seu código vai ser escrito por você e vai ser lido por você também no futuro, né? Então imagina que daqui a um ano você já não lembra mais o que aquela variável fazia. E se ela não for óbvia, vai perder tempo. E isso está relacionado à produtividade, né? E eu acho que eu já usei para isso também, já usei para tradução de código de R para Python e também o contrário, porque às vezes a gente sabe que o R é nosso queridinho aqui, a gente fala baixo que a gente é time Python, mas tem muita coisa que o R tem que é muito superior ao Python. E o Python, claro, vai chegar lá eventualmente, mas principalmente para coisas mais estatística pesada ou coisas que não são, obviamente, ciência de dados, que eu acho que o Python é grande. A gente já encontrou alguns exemplos assim, né, Léo? E eu acho que esses exemplos são incríveis e eu uso, a maioria deles eu já usei. Eu não consigo lembrar em outra ferramenta ou outra coisa que eu consiga usar que eu consiga lembrar que eu já usei para o ChatGPT, que não seja o que a gente já falou aqui. Eu acho que a gente já deu aqui dicas incríveis. No final das contas use com cuidado, antes de você dar a sua palavrinha final, Leão, use com cuidado, tenha discernimento no que você está usando, não confie cegamente no que o ChatGPT está te entregando. É uma ferramenta incrível, mas não é o suprassumo da qualidade. Vai ter coisa melhor, está sempre melhorando, está melhorando, mas vai aparecer coisa melhor provavelmente no futuro que vai alavancar a qualidade do ChatGPT também, porque acontece muito aparece uma ferramenta similar, como essas ferramentas de open source que já estão chegando no ChatGPT 3.5, na qualidade do 3.5. Então isso vai alavancar também a qualidade do ChatGPT 4, dos próximos que possam aparecer. Então é tudo uma questão de acredite, mas não confie cegamente e vá atrás da resposta final claro, se for uma coisa crucial, se for um trabalho que você está fazendo, uma coisa que você está estudando somente para você não cair no erro de aprender coisa errada. E é isso aí, né, Leão? Recadinhos finais? Eu acho que uma coisa, um recado final a gente falou isso lá no início, né? Mas essa aqui não são dicas de chat GPT, são dicas de produtividade para utilizar as LLMs ao seu favor. Então, do mesmo jeito que tem o chat GPT hoje, daqui a um ano vai ter outra coisa, daqui a 2 anos vai ter outra coisa. Agora, uma coisa que não vai mudar os grandes modelos de linguagens, as LLMs, vieram para ficar e vieram para aumentar a produtividade. É uma coisa que muita gente fala de frase de efeito, né? Mas é uma frase de efeito que é de verdade, que as LLMs, a IA, não vai tirar o emprego das pessoas, mas vai tirar o emprego das pessoas que não utilizam as LLMs. Você pode ter certeza, porque o aumento de produtividade é muito grande mesmo. Hoje eu não consigo mais viver sem LLM. Eu vou reduzir muito a minha produtividade se eu não pudesse utilizar de algumas formas, né? Então, acho que fica esse recado final exatamente para aceitar isso, se acostumar com isso e saber qual a melhor forma de se aproveitar dessa ferramenta de produtividade, que é muito poderosa, mas que a gente tem que tomar cuidado. Eu fico brincando que, para quem já é desenvolvedor, né, quem trabalha na área de tecnologia, tem o autocomplete lá das ideias, né, quando você vai dar um Ctrl espaço ali, né, ou o tab do Linux, é como se fosse um tab mágico, um Ctrl espaço mágico, que não tem como deixar de utilizar. Você pode programar hoje sem code completion? Pode, mas não é muito mais difícil? Da mesma forma, com LLM para mais coisas, né? Porque a gente tem a parte semântica também, que é coisa que a gente não tinha antes. Antes a gente só tinha sintática, só tinha coisas que são regras sintáticas de código. Agora a gente tem semântica, a gente tem ideias, a gente tem debater ideias, criar ideias, né? Então não tem como não utilizar. E acho que a gente deu dicas bem valorosas aí. É isso aí, concordo com tudo, assina embaixo. E a gente pode voltar esse assunto no futuro e trazer mais exemplos práticos aqui de como que a gente pode aproveitar. E vamos explorar um pouquinho também os plugins, né, Leon? Trazer plugins bacanas aqui, a gente pode trazer num novo episódio aqui do podcast. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o 49º episódio
E vai ficando por aqui. Leon Solo, muito obrigado. Esse foi o ChatGPT para aumentar a produtividade. E agora os nossos recadinhos finais. Visite o nosso site letsdata.ai para baixar gratuitamente o nosso e-book sobre ciência de dados e também se inscrever da nossa newsletter semanal sobre Data Science. Além disso, pode se inscrever para ficar sabendo das próximas turmas da Jornada Cientista de Dados, que é um curso do Let's Data para você se tornar um cientista de dados desejado pelo mercado. E para quem ainda não consegue escrever na nossa jornada, o curso completo, nós lançamos o Data Science Essentials, que pode ser acessado no nosso site letsdata.ai/DSE, que vai alavancar o início da sua carreira de cientista de dados, que está lá no nosso site, como eu disse. O nosso Instagram é o @letsdata.ai e o Twitter é o letsdata.ai, tudo junto. Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative o sininho de notificações para ficar ligado nos próximos episódios do podcast e do conteúdo de Data Science que a gente publica por lá. Bom, é isso, pessoal. Obrigado, um abraço e Let's Data!